Olá você, meu irmão, olá você, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Apostolado Católico, eu sou o Marterson e neste vídeo eu queria fazer um pequeno comentário a um vídeo bem curtinho do Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, e eu queria mostrar aqui que infelizmente ele não conhece nada sobre a fé católica. Então, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos ficar aqui com o vídeo. São muitas as diferenças, mas eu vou tentar me concentrar nas principais. Ele vai comentar as diferenças principais entre a fé católica e a fé protestante. A primeira delas é com respeito à suficiência da Bíblia. A Igreja Católica aceita, além da Bíblia, o magistério católico e as declarações do Papa falando ex cátedra como fonte de revelação e fonte de verdade. Para os católicos, Preste atenção no que ele vai falar agora. a revelação ainda está aberta. Deus continua a se revelar através do Papa e do magistério católico. Não é isso que nós acreditamos. Olha como é que está escrito aqui no catecismo. Vou tentar aqui tirar essa página para mostrar para você. Aqui no catecismo, parágrafo 66, está escrito assim, ó. Se você pegar o seu catecismo, vai estar escrito assim, ó. Já não haverá outra revelação. Parágrafo 66. Portanto, a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará, e já não se há de esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, apesar de a revelação já estar completa, ainda não está plenamente explicitada, e está reservada à fé cristã aprender gradualmente todo o seu alcance no decorrer dos séculos. Então, a Igreja Católica não acredita que ainda precisa de alguma revelação acerca da salvação. Nós acreditamos que a revelação já está completa e não devemos esperar outra. Inclusive, como vai dizer São Paulo, pregando aos Gálatas, escrevendo aos Gálatas. Acontece que, por uma questão óbvia, visto que o ser humano nunca vai alcançar a perfeição do conhecimento, de entender todas as coisas, e que o próprio Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo e ele iria nos revelando coisas de maneira gradual, a fé católica acredita que ainda falta coisas não a serem reveladas, mas a serem entendidas, captadas. E quando o Papa, quando um concílio traz uma verdade de fé, não é que a igreja está inventando naquele momento. Quando o Papa decreta um dogma solenemente ex cátedra, que diga-se de passagem, o Papa não fala ex cátedra a todo momento, esse pessoal acha que o Papa todo dia fala alguma coisa ex cátedra. Quando a Igreja Católica decreta algo solenemente, não é uma novidade, apenas é uma percepção de algo que normalmente sempre foi crido no cristianismo. Eu vou dar um exemplo. Em 431, no Concílio de Éfeso, a igreja decretou o dogma Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Por quê? Por acaso a igreja decidiu ali em 431 que Maria era Mãe de Deus? De modo algum. Os cristãos sempre acreditavam. Ela só explicitou o dogma. Vamos aqui continuar porque vai ficar bem interessante. Os protestantes têm o lema sola scriptura. A revelação de Deus já está contida na Bíblia. Não há novas revelações. Essa diferença é fundamental, porque... Sabe o que é mais interessante? É que esta verdade chamada sola escritura não está na Bíblia. Percebe como não faz sentido? Eles acreditam que só a Bíblia tem a verdade suficiente para a salvação do cristão. Só que esta afirmação não pode ser comprovada na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia diz em 1 Timóteo 3,15. Eu vou aqui abrir. 1 Timóteo 3,15.
Olha o que, é que a Bíblia vai falar a respeito da verdade. Olha aqui, ó. 1 Timóteo 3,15. Veja. Olha o que, é que a Bíblia vai falar, ó. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A Bíblia não coloca a Bíblia como coluna e fundamento da verdade. A Bíblia diz que a igreja que já existia no primeiro século e que nos próximos vídeos eu vou trazer aqui estudos patrísticos mostrando a igreja católica nos primeiros séculos. A Bíblia fala, a igreja é a coluna e fundamento da verdade. Simplesmente não existe nenhum versículo bíblico comprovando a sola escritura. Muitos gostam de citar a segunda carta de Timóteo. Tudo bem? Eu vou até abrir aqui. Eu abri aqui 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bem, quando o apóstolo fala toda a escritura é inspirada por Deus, em primeiro lugar, o apóstolo não se referia ao Novo Testamento, porque neste momento histórico, quando ele escrevia a Bíblia, quando ele escrevia esta carta, não existia Novo Testamento, só existia Antigo. É que esse pessoal, eles partem do pressuposto de que a Bíblia ficou pronta todinha, todos os livros de uma hora para outra. Quando São Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, não existia Novo Testamento, ele se referia ao Antigo Testamento. Agora perceba como ele não usa a palavra somente, somente a Escritura é inspirada por Deus. E mesmo que ele usasse, não seria o suficiente para rejeitarmos o magistério. Porque se ele tivesse dito somente a escritura é inspirada por Deus, ele poderia estar fazendo um contraponto a outra escritura da época. Ou seja, São Paulo não fala que somente a escritura é inspirada. Nós acreditamos, nós católicos cremos com fé divina, como vai dizer o catecismo, a Igreja Católica venera as Sagradas Escrituras. Nós veneramos, só que nós não acreditamos que só ela contém a verdade. O próprio Jesus disse lá em Lucas 10,16, quem vos ouve, a mim ouve. Eu vou aqui abrir, Lucas 10,16, dizendo para os discípulos, quem vos ouve, a mim ouve. Olha aqui, quem vos ouve, dizendo para os discípulos, a mim ouve. Quem ouve os discípulos, ouve a mim, Jesus. E quem vos rejeita, quem rejeita vocês, meus discípulos, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus não coloca nenhum texto como uma autoridade infalível. Nós católicos acreditamos que a Escritura é uma autoridade infalível, só não acreditamos que ela é a única autoridade infalível. Eu vou trazer mais vídeos sobre a formação do texto sagrado. Então, meu irmão católico, minha irmã católica, em nenhum lugar da Bíblia existe uma missão de que só a Bíblia contém a verdade. Pelo contrário, nós vimos aqui em algumas passagens, quando São Paulo vai dizer guardai as tradições, guardai as verdades que nós vos ensinamos, seja por via oral, seja por carta. Olha quem deu as caras aqui, o Chaves, hoje ele está bem comportado. Se ele ficar bagunceiro aqui, eu vou colocar o nome dele de Lutero, se ele ficar teimoso. Vamos continuar aqui. Porque muitas das práticas e doutrinas católicas, como a veneração dos santos, a adoração de Maria... Adoração de Maria. Ninguém adora Maria. Nós prestamos a Maria um culto de hiperdulia. Nós católicos temos 4 cultos. Latria, que prestamos somente à Santíssima Trindade. Dulia, que prestamos aos santos e anjos. Hiperdulia, que prestamos a Nossa Senhora. E protodulia, que prestamos a São José.
O próprio São Paulo disse, sede meus imitadores. O que significa isso? Além de imitar um apóstolo, obviamente iria acontecer um culto cristão após sua morte. Era normal. Ação de Maria, Assunção de Maria, o purgatório, os 7 sacramentos. O purgatório está no Antigo Testamento. Essas Os 7 sacramentos. É engraçado que os protestantes também creem no batismo. Não como sacramento, mas eles creem, eles só dão outro nome. doutrinas não têm base na Escritura, mas na tradição oral da Igreja Católica, através do magistério e através do Papa, falando infalivelmente como eles pensam. Então, como nós pensamos, não. Como está lá em São Mateus. Basta nós vermos que no primeiro concílio da Igreja, o concílio de Jerusalém, algumas pessoas, inclusive o apóstolo Tiago, queria algo. Mas quem foi que chegou e resolveu a situação? Foi São Pedro, falando infalivelmente. Sabe por que nós temos 27 livros no Novo Testamento? Como é que nós sabemos que o Evangelho de Maria Madalena não é inspirado? Por que nós sabemos que os evangelhos apócrifos não são inspirados? Por que nós acreditamos em Mateus? Nós nem sabemos se foi Mateus quem escreveu. Nem sabemos quem foi que escreveu Hebreus. O último capítulo do Evangelho de São João, nem sabemos quem foi que escreveu. O livro do profeta Isaías foi escrito provavelmente por 3 pessoas diferentes. O Apocalipse, existe um debate enorme sobre quem escreveu, se foi João apóstolo, se foi João presbítero. Olha a quantidade de controvérsias que nós temos a respeito da Bíblia. E sabe por que nós acreditamos? Porque a autoridade da Igreja Católica, como dizia Santo Agostinho, eu não creria nos evangelhos se eles não me levassem à autoridade da Igreja Católica. Foi a Igreja Católica quem simplesmente disse, acabou o debate. Nós cremos nestes livros porque eles contêm a palavra de Deus. Já pensou se a Igreja Católica nunca tivesse batido o martelo sobre esses livros que nós cremos, esses 27 livros? Nem vocês, pastores, teólogos protestantes, creriam neles. Vocês inventam uma lista, um cânon que já existia nos primeiros séculos. Isso não existia. E eu vou trazer aqui vários vídeos patrísticos mostrando todas essas questões para vocês. A principal diferença é com respeito à fonte de autoridade. Os protestantes creem que a fonte final de autoridade, o juiz máximo em todas as discussões e questões práticas e doutrinárias, é o Espírito Santo falando pela Escritura, enquanto que os católicos recorrem ao Papa e aos concílios para definir esses dogmas. Perceba que vamos ignorar a teologia. Vamos falar só de história. A primeira carta do Novo Testamento a ser escrita provavelmente foi primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. O primeiro evangelho provavelmente foi São Marcos. Não vou entrar aqui na questão da fonte que. A primeira carta a ser escrita foi escrita 20 anos após a morte. A morte de Jesus. 20 anos após Jesus morrer, a primeira carta foi escrita. A pergunta é, durante esses 20 anos, como que os cristãos ouviam o Evangelho? Ah, pelos apóstolos. Certo, mas não tinha apóstolo para todo mundo. Sabe como era? Era realmente pelos apóstolos, mas era através da pregação oral, pelo ensino oral. Vamos mais além. Sabe quando foi que a Bíblia, o cânon certinho, compilado, foi ficar pronto? Quase no ano 400. Quase ali beirando o 5º século. Eu vou até trazer a data bem direitinho aqui. E outra, sabe quando a imprensa foi inventada? Em 1430 e alguma coisa, por Gutenberg. Durante todo este período da humanidade, não tinha uma Bíblia na casa de cada pessoa.
Eu acho que o Chaves está gostando aqui da aula porque ele está bem quietinho. Não tinha Bíblia. Como que Deus iria colocar somente na Bíblia a verdade, sendo que durante 15 séculos as pessoas não iriam ter acesso a uma Bíblia? E quem é que pregava? Quem é que ensinava? Como que as pessoas ficaram 15 séculos aprendendo a verdade? É muito simples, através da autoridade da Igreja Católica. Guardai as tradições que vos ensinamos, seja por carta, seja por via oral. Foi São Paulo quem ensinou. Eu vou trazer vídeos aqui somente sobre esses assuntos. Não existe nada na Bíblia dizendo que devemos acreditar só na Bíblia. E eu repito, nós católicos cremos e veneramos as Sagradas Escrituras. Mas as Sagradas Escrituras sozinhas não contêm a verdade. Não só elas. Deus constituiu uma autoridade, inclusive para ensinar os seres humanos sobre as verdades. E a partir daí, da então, vem as grandes diferenças. Com respeito à salvação, os protestantes insistem que nós somos salvos pela graça somente, mediante a fé em Jesus Cristo. O sistema católico é um sistema sinergista que envolve a participação do pecador na obtenção da graça salvadora para a sua redenção. Essas são as... Não vou entrar aqui na questão da fé sem obras é morta de São Tiago, que inclusive Lutero quis arrancar esse livro e jogar no livro. Principais diferenças, ao meu ver, entre o catolicismo e o protestantismo. Bem, você viu que a principal diferença é a questão da sola escritura. Meus irmãos, minhas irmãs, não acreditem nesta bobagem teológica que não tem sustentação histórica. Nem poderia ter. Nem poderia ter. Se Deus quiser, trarei outros vídeos aqui sobre este assunto. Agora eu peço que você fique com Deus e com Nossa Senhora e até o próximo estudo. Abraço!